Olá pessoal, dando continuidade ao curso de análise combinatória, iniciaremos agora algumas definições e nessa aula falaremos sobre o fatorial, uma definição muito importante na continuidade dos problemas que vão aparecer em relação à análise combinatória, ok? Iniciaremos com um exercício para depois definir o fatorial. O exercício é o seguinte: de quantas formas distintas podemos organizar uma fila indiana com 3 pessoas? Letra A 3, letra B 4, letra C 6, letra D 12, letra E 24. É um problema bem simples, sugiro que você pause o vídeo, tente solucionar esse problema e na sequência faça a comparação com a solução que eu apresento a partir de agora. Problema bem simples, mas que vai nos ajudar a definir o fatorial. Então veja, são 3 pessoas, suponhamos Ana, Beto e Carlos. Nós temos aqui a seguinte situação. Podemos pensar numa fila onde eu tenho a primeira posição, a segunda posição e a terceira posição. E por que a gente garante que essa ordem ela vai ser importante? A gente fazendo a listagem, né, se a gente iniciasse a listagem antes, que é o que eu talvez pulei aqui, se você tem dificuldade de identificar como sendo sequências ou conjuntos, sugiro que faça a listagem. Por exemplo, a fila A, B e C, quando eu troco a ordem, por exemplo, só de 2, A, C e B. É uma nova fila, porque agora o B antes estava em segundo lugar e o C em terceiro. Agora, trocando o C com B, o C está em segundo lugar na fila e o B em terceiro. Então, é um problema envolvendo sequências. Nós não temos nenhuma restrição a princípio, então a gente pode definir como sendo essa primeira posição na fila, essa segunda posição na fila e essa a terceira posição na fila. Quantas pessoas podem ficar na primeira posição da fila? A orientação está da direita para a esquerda. O atendimento, vamos supor que seja aqui. Então, essa é a primeira pessoa. Quantas podem ser a primeira? Pode ser A, B ou C. 3 possibilidades. Suponhamos que a pessoa B seja a primeira. Quantas pessoas podem estar na segunda posição? Se B estiver aqui, eu só tenho 2 possibilidades, A ou C. Qualquer que seja a escolha anterior. Então, 2 possibilidades. Obviamente, se eu escolher aqui, por exemplo, A, eu só tenho agora C para colocar aqui. Mas se eu coloco aqui A e B, continuo tendo apenas C. E se eu coloco C e B, aí aqui só pode ser a A. Então, apenas uma possibilidade. Como a quantidade de escolhas, elas não dependem das escolhas anteriores, posso aplicar o princípio multiplicativo, 3 vezes 2 vezes 1. E esse produto a gente vai definir como sendo 3 fatorial na sequência. O resultado aqui é 6. 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. A gente vai definir como sendo esse símbolo. Ele vai ajudar bastante nos próximos problemas, quando a gente for especificamente trabalhar com arranjos, permutações, combinações. Mas, a princípio, vamos só organizar a solução como sendo um resultado numérico mesmo, resultado número inteiro positivo. A gente pode, inclusive, nessa solução, a gente conseguiu organizar pelo princípio multiplicativo. Nós podemos também listar todas as possibilidades, né, todas as possíveis filas, e aí, nesse caso, a gente vai organizar da seguinte forma, sistemática. O A sendo a primeira pessoa da fila, tem B e C. Agora eu posso trocar só B e C, deixando o A na primeira posição. Então o A fica na primeira, troquei B com C. Agora eu posso escolher B para ficar na primeira posição. Tem A e C aqui, A sendo a segunda e C a terceira. Vou trocar apenas o A com C, mantendo o B na primeira posição. Então trocamos A com C. E posso deixar C na primeira posição, sendo A e B posterior, A a segunda posição e B a terceira, mas posso trocar somente A com B, mantendo C.
Então, listei todos os casos, são de fato 6 configurações de filas indianas possíveis. Muito bem. Com isso, a gente pode definir o fatorial. O fatorial de um número natural n, representado por n com o sinal da exclamação. É n fatorial. É o produto de todos os inteiros positivos, o zero não é um número positivo, então só os inteiros positivos, menores ou iguais a n. Alguns exemplos. Então, se eu tenho n, se é o produto de forma decrescente de todos os inteiros positivos menores ou iguais a n, nós teremos n vezes n menos 1. Eu vou pegar todos, então eu tenho que diminuir 1. Agora eu diminuo 1 novamente, n menos 2. Óbvio, eu não vou fazer todos, mas eu posso organizar o seguinte. Posso pensar em 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Está aí o produto de todos os números inteiros positivos menores ou iguais a n. Quando eu tenho 5 fatorial, posso pensar em 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. 1 fatorial é exatamente 1. Finalizando, o zero fatorial é por definição, a gente não consegue demonstrar, é uma definição para fazer sentido nas contagens, principalmente quando a gente for trabalhar com as combinações. O zero fatorial é definido como sendo 1. Percebam que a gente só chega o limite sendo 1. Outra informação relevante. Eu posso, por exemplo, pegar o 5 fatorial, pensar em 5 vezes 4 fatorial. Posso parar ali, porque o 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Posso também pensar em 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Posso parar em 3 fatorial. Então essas são algumas situações para valores de números inteiros positivos de forma decrescente. Outra informação importante, não existe, por exemplo, um fatorial de um número negativo. Então, essa situação ela não existe. Não existe também de uma fração, 2/3 fatorial. Então, essas questões elas não estão dentro do nosso conjunto dos números inteiros positivos. Perfeito? Finalizamos a definição de fatorial. Espero ter contribuído. Um forte abraço a todos.